Olá, salve, salve, meus queridos e amados ouvintes da Confraria. Eu sou Toninho Chan, o fanho mais amado de toda a internet. E comigo está ele, o cara, Marcos The Overlord, meu querido sócio, parceiro de Confraria. Suas primeiras considerações, meu caro Marcos. Antônio, o cara Antônio de Maricá, uma boa noite, né? É um prazer gravar mais um programa com você e com a Emily. E, né, vamos ver, hoje prometo. É também conosco a nossa chima brasileira, a Emily Silva. Boa noite, queridos e queridas do Confraria. É um prazer ter vocês aqui novamente nesse joncoso programa. O programa dos finais de semana de todo nerd. E o programa hoje vai prometendo. Agora, sem ficar imitando o Antônio, né? Boa noite a todos, né? Eu sou o Marcos, The Overlord, segundo o Antônio. E agora, fazendo as coisas direito, né? Apresentemos o nosso querido Antônio, o fanho mais famoso da internet, ou mais amado, né? Não lembro. Enfim, Antônio, a palavra é sua. Muito obrigado. Estava esperando a minha deixa para eu poder falar. E corrigindo, não é Marcos Overlord, é Marcos, o integrante mais polêmico do Confraria. Aliás, perdoe a minha péssima imitação de você, mas é só brincadeira mesmo, viu? Não leve a mal. Mas se você imitou, pode ficar tranquilo, porque foi uma péssima imitação. Senão minha carreira... Não lembrou absolutamente nada. Marcos é o Tom Cavalcante do Confraria. Mas o Tom não é um imitador. Mais ou menos por aí. Então, já vimos que a minha carreira de imitador já foi na água abaixo, né? Ainda bem que eu não sei imitar ninguém mesmo. Mas enfim, né? Desculpe qualquer coisa, é só uma forma de homenagem. Não é nenhuma sacanagem nem nada. Isso. Então, boa noite a você, a todos nós, aos ouvintes do Confraria, né? Ouvem, não sei que hora vocês ouvem, então boa a todos. E o assunto de hoje, aliás, vou começar, né? Hoje nós teremos a nossa segunda sabatina com o Antônio, né? E hoje o nosso jovem Padawan enfrenta o seguinte desafio: discorrer sobre a Tokunet e as fanbases, ou seja, os fãs pela internet em geral, né, de maneira geral, seja do universo ocidental como do universo oriental. E um aviso aos navegantes: aqui o termo viúva é permitido. Então, aí me desculpa o Fernando da THC que não gosta que fala de viúvas, mas aqui é tudo válido. É porque é um termo que todo mundo usa, então qualquer coisa, desculpe, mas, né? E vamos falar rapidamente da dinâmica. A dinâmica é como se fosse um debate. Emily e eu fazemos as perguntas, o Antônio dá a réplica, nós damos uma tréplica, e o Antônio, se ele se sentir injustiçado, tem o direito de resposta no STF, né? Porque o STF é tudo hoje em dia, né? E o VAR, né? Como ele sempre diz. E assim nós vamos levar o nosso podcast muito especial, né? Para mim, muito aguardado, porque o primeiro, minha voz não estava audível. E nesse, né? Tomara a Deus que todo mundo consiga me ouvir bem. E sem mais delongas, está pronto, senhor Antônio? Antes de começar, eu só queria dar duas palavrinhas. Até três. Não, só duas mesmo. A primeira é a seguinte, vamos começar esclarecendo que eu levo para mim como lema, porque eu ouvi, já falei isso inúmeras vezes,
Eu levo para mim como lema o que o Emílio Surita do Pânico falou uma vez. Que fã vem de fanático. Portanto, não esperem muita racionalidade quando se envolve fã e paixão. Então, quando há fã e paixão envolvida, não há muita racionalidade. Vide aquele print que eu mandei para vocês hoje no nosso WhatsApp, e vocês com certeza vocês vão comentar aí, e aí a gente aborda melhor o quesito. Verdade, lembrei agora. E a segunda questão, eu esqueci o que eu ia falar. Se eu lembrar, eu falo depois. Fala durante o caminho. Ele queria dar alguma consideração inicial? Não, vou esperar você perguntar primeiro. Lembrei. A segunda Então coisa que eu ia falar é o seguinte. A nossa primeira sabatina, até hoje, é o nosso vídeo com menos visualizações no nosso canal. Então, vamos ver se essa segunda sabatina se sai melhor. Convenhamos que minha voz não tinha como ouvir, né? Mas eu não gravava assim, nem pelo notebook, né? A primeira foi uma catástrofe total. Eu não sei como é que ela tá. Como é que tá sendo ela lá no iTunes. Vou abrir o canal do YouTube e vamos divulgar ela, então, vou aproveitar. Mas então, Antônio, sem mais delongas, podemos começar? Fiquem à vontade. E aí eu quero saber o seguinte: só eu que vou responder, a Emily não responde nada? E você também não, só eu? Sabatinado é você. Mas se você quiser fazer perguntas, fica à vontade. Vamos lá. Será que o rodízio não fica melhor, não? Oi? Será que o que não fica melhor? O rodízio. Pode ser também, mas... Pode ser, não tem, pra mim não tem problema nenhum. Mas vai ser rodízio de massa ou de churrasco? Tira aqui o Baduntz, né? Depois eu dar pra da Antônia. Óbvio, né? Então, vou começar já metendo o pé na porta, hein? Já tô avisando. Antônio, vamos lá. Né? Sem mais delongas, vou te perguntar o seguinte. Por que tem tanta gente chata na internet quando o assunto é fã? Você pode explicar melhor a sua pergunta? Porque ficou meio genérica. Vamos lá, então. Você falou, né, que o Emílio Surita falou que fã vem de fanático. Então eu vou usar esse gancho. Por que tem tantos fãs insuportáveis na internet? Seja fã da Marvel, DC, Tokusatsu, Power Rangers, o que você quiser. HQ. Por que existe tanta gente que parece que não consegue se conformar que exista o diferente? Aí agora melhorou bastante essa pergunta. E a resposta já dá no início do que eu comecei a falar. O fã vem de fanático. Então a maioria desses fãs, eles são fanáticos mesmo. E envolve paixão. E quando envolve paixão com algo que você gosta muito, a tendência de alguns fãs meio que fechar o olho e virar meio que, me desculpe o termo aí, mas vira meio que um burro, né? Fica meio que aquele cavalo que bota o... Como é que se diz? Que bota, não é a rei que fala, não. Bota aquele negócio. Não lembro também, não. Bota aquele negócio e ele só consegue olhar, ele só tem aquela visão limitada da frente, ele não consegue ter uma visão mais ampla. E aí eu acho que o fã acaba se limitando muito. E isso é em todos os quesitos. E eu acho que a internet, ela propiciou que surgissem alguns tipos de debates e brigas
idiotas, de grupos que se separam para amar e idolatrar a mesma coisa. Por exemplo, Tokusatsu. Todos nós amamos Tokusatsu aqui. Sim. Não importa qual é. Não importa se é Tokusatsu novo, se é Tokusatsu velho, se é Tokusatsu era Heisei, era Showa, Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, não importa. Seja qual for, a gente ama Tokusatsu. Mas aí, com a internet, começaram a surgir os grupinhos. Aí tem os grupinhos que só querem saber dos Tokusatsu da Era da Manchete, que são chamados os viúvas, que você já falou aí. Aí tem o grupinho que só quer saber de Tokusatsu novo. Aí renega os Tokusatsu antigos. Tem o grupo que só quer saber de Tokusatsu velho. Aí renega os Tokusatsu atuais. E por aí vai. Eu acho que a internet veio para ajudar o fã a ter acesso a muita coisa, mas ela também veio para disseminar um ódio entre os grupos que não dá para entender por que isso acontece. Pois é, né? Parece que existe uma dificuldade de muita gente de aceitar que existe o diferente e que esse diferente é positivo, né? Como você falou, são muitas vertentes. Por exemplo, eu assumidamente não sou fã dos filmes da Marvel. Mas isso não me dá... Assim, eu falo muitas vezes, tirando sarro de você tudo, né? Que os filmes da Marvel são ruins, não sei o quê. Mas eu não tiro o seu direito, de maneira nenhuma, de gostar daquilo, de ser um consumidor desse universo, né, cinematográfico da Marvel. Nem tiraria da Emily também, né? Que eu imagino que ela também goste. E, enfim, o espaço é seu, você é livre para gostar do que você bem entenda. Né? A única coisa que falta para muitos, né, é ter essa noção de que cada pessoa tem direito a ter um gosto. Né? O gosto é individual, não é coletivo. Né? E o mais importante de tudo, que acontece hoje em dia, é exatamente o que você acabou de falar. Você não gosta da Marvel, eu gosto da Marvel. Não é por isso que eu tenho que ser inimigo seu ou você claro que não. Você ser inimigo meu. E é o que acontece hoje em dia. Você vê a Emily, por exemplo, ela tinha uma época aí que ela achava que só tinha fã maluco nos Tokusatsu. E aí eu fui mostrando para ela vários e vários prints de vários grupos, sites e etc. E ela foi se dando conta que isso existe em qualquer ramo do entretenimento. Vide a guerra imbecil, que eu tenho ódio mortal, que é entre fãs da Marvel e fãs da DC. Que é uma criancice tão grande que eu tenho até nojo de falar sobre isso. É muito baseado em Batman e Super-Homem, né? Essa guerra. É uma guerra imbecil que a DC é mais sombria, a DC é mais adulta e a Marvel é mais infantil, a Marvel é não sei o que. Gente, foda-se o que cada uma é. Cada um consome o que bem entender. Se a Marvel é mais infantil, consome quem gosta do que é mais infantil. Se a DC é mais sombria, consome quem acha que o mais sombrio é mais legal. Eu prefiro, eu sou um fã que eu gosto de consumir tudo. Seja infantil, seja novo, seja velho, seja sombrio, seja o que for. Mas eu não me encaixo em nenhum grupo que tenha que ter guerra ou birra com outro grupo. Eu acho isso um desserviço descomunal. De fato, ou é mesmo. Mas agora, né, Emily, com a palavra. É tréplica agora, né? Não, tréplica já fui eu mesmo. Agora você pergunta, o Antônio da réplica, você faz a tréplica. Ah, sim. Então, especificamente falando sobre Tokusatsu, que eu sempre dizia que é
era uma classe pior de fãs. Você não acha também que além da chatice dos fãs, há um excesso de nostalgia por parte de alguns veteranos que eles não se recusam a olhar, né, para os Tokusatsu de 2000 para cá, tipo, com um certo medo de desgostar daquilo que marcou da infância para achar uma série de 2000 para cá melhor do que aquela que ele viu quando era criança. Então você não acha também que além do fanatismo, há um excesso de nostalgia exagerada por parte do... Eu não acho que o problema seja esse. É porque a gente tem que levar em consideração que tem dois tipos de fãs. Tem um fã, que ele é o fã nostálgico da Rede Manchete. Ele não é fã de Tokusatsu. Ele só é fã daqueles Tokusatsu específicos que passaram da Manchete e não se interessam por outros tipos de Tokusatsu. Esses daí são aqueles que vivem só da nostalgia. E aí a gente tem a outra classe de fãs, que aí sim se declaram fãs de Tokusatsu, mas ficam presos à nostalgia da Rede Manchete. Esses, para mim, são os piores, porque eles só querem rever a mesma coisa sempre, criam nada contra, tá, gente? Nada contra quem faz isso. Mas eu, Juninho, não me vejo entrando num grupo, por exemplo, eu vou fazer um grupo do Jasper. Aí eu vou entrar no grupo do Jasper para todo dia eu ver print de episódios do Jasper, ou então todo dia ver alguém escrevendo cenas inteiras do Jasper para eu ler, ou mandando áudios do Jasper o dia inteiro. Imagina isso o dia inteiro, só isso. Eu não consigo me imaginar num grupo desse. Tem muito grupo assim. Tem grupo assim de Kamen Rider Black, de Jasper, de Jiraiya, de Flashman, Changeman, blá 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 blá. Esse negócio do cara não se abrir para conhecer novos Tokusatsu é uma burrice, é uma idiotice tão grande, na minha opinião. Me desculpe quem pensa diferente, mas para mim é tão idiota, porque, por exemplo, acabou agora a Kamen Rider Build. Para mim, é o melhor Tokusatsu que eu vi até o momento. Ele está acima de todos os que eu assisti. Mas não é porque eu assisti Build e eu considero ele o melhor Tokusatsu que desmerece Jasper, por exemplo. Para mim, Jasper sempre vai ser um Tokusatsu que eu gosto, que eu tenho muito carinho, mas nem por isso ele vai ser menosprezado porque eu passei a achar Kamen Rider Build melhor. E assim vale para todos os Tokusatsu que eu vi na época da Manchete. Todos eles eu tenho um carinho enorme. Uns eu acho muito bons, uns eu acho muito ruins. Mas eu conheci muito Tokusatsu aí novo e velho, que são tão bons quanto os da época da Manchete, ou até melhores. A tréplica. Ela se explicar a tréplica pra Emily, eu acho que ela não entendeu muito bem como é que é, não. Agora a Emily tem uma tréplica, aí depois a gente segue para uma outra pergunta. Se quiser falar alguma coisa em cima da minha resposta. Eu não, eu acho que é a vez dela, então deixemos ela falar. Eu já falei bastante. Não, só questão aí do pessoal que não é fã de Tokusatsu, que só é preso na época da Manchete, e o pessoal que é fã de Tokusatsu, mas também só fica na época da Manchete. Então, no fim das contas, dá no mesmo. Quase no mesmo. Porque é aquele pessoal que vê todo ano que é anunciado um Kamen Rider novo, os caras vai lá pra falar: olha só que visual escroto, é tudo colorido, bom era o Black, era o RX. Então... D3 não tinha cor nenhuma, né? D3 ele é monocromático. Imagina, né? Não era nem um pouquinho colorido. Então... De qualquer forma, não há muita diferença de um para outro, não. Acaba dando mesmo.
É mais ou menos o mesmo. Mas aí aproveitando o gancho aí que o Marcos falou do V3, por exemplo, o V3, Marcos, ele nem entra nessa categoria dessa galera. Para essa galera, só existe Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. Ponto final. Para eles não existe o V3. V3 é Kamen Rider velho, para eles é como se não existisse. Tanto é, quantas vezes aqui vocês dois já não viram muitas pessoas falando que o padrão dos Kamen Riders atuais deveriam seguir o padrão do primeiro Kamen Rider, que era Kamen Rider Black. Quantas vezes vocês já não leram isso na internet? Nossa, até cansar. O Black, na verdade, ele acabou sendo o oposto de tudo que já havia sido feito antes, né? Mais ou menos. Eu não concordo muito com essa teoria, não. Esteticamente, sim, poxa. Você pega um Black, pega os anteriores, é uma diferença grande. Pra mim, Black é 90% a mesma coisa dos outros. Muda 10% só. Pode fazer muitas referências, né? Aos Kamen Riders anteriores, né? Até não é nem referência, é a mesma coisa, a mesma trama, é o mesmo jeito. É o cara que é pego contra a vontade, transformado num Kamen Rider. Aí ele se revolta contra a organização do mal, luta contra a organização do mal. Aí no final é um cocô com todos os finais de Kamen Rider da Era Showa. O vilão final. A referência é Ichigo, né? O vilão final da Era Showa sempre é um cocô. Ainda tem gente que mesmo gostando da Era Heisei, eu vejo muita gente falando que ainda gosta mais da Era Showa do que do Heisei. Pra mim, particularmente, não tem nem comparação. Comparar Showa e Heisei é a mesma coisa que você comparar o Flamengo de 81 com o Flamengo de 2018. Não tem comparação. Só não tinha José Roberto Wright, né? Na era Showa. Pô, pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Eu já tô vendo e eu vou angariar vários inimigos de haters pra mim com esse podcast de hoje. Eu acho que eu vou ganhar o Marcos em número de inimigos. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Em vez de ser só o Antônio sabatinado, agora o Antônio dirige perguntas a mim e a Emily, que assim a coisa se equilibra. Mas agora eu não tenho nenhuma pergunta na cabeça pra fazer, cara. Então eu tenho. Sério? Embarco aí como foi planejado. Então, Antônio, né, agora passando para o lado ocidental. Você mesmo falou alguns minutos atrás que existe essa guerra boba entre Marvel e DC, que a Marvel ela seguiu talvez uma linha um pouco mais infantilizada e a DC, entre aspas, mais sombria. Mas ambas as editoras têm histórias épicas, né? Tem a DC tem o Reino da Manhã, né? A Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas. A Marvel tem Guerra Infinita. O que mais que é grandioso? Tem uma do Homem-Aranha que você me mandou que é o legado de alguma coisa. O legado do mal, a última caçada de Kraven. Que também é sensacional. A Marvel também tem coisas sensacionais em termos de HQ. O Homem Sem Medo, por aí vai. Eu acho que era o legado do mal do Homem-Aranha. Era ele relembrando as lutas dele com o Duende Verde. Que eu achei sensacional, assim, é uma narrativa muito bem feita. Aí eu te pergunto, todos nós sabemos que Marvel e DC copiam uma a outra, certo? Um herói que surge na DC surge um parecido na Marvel. Vou dar um exemplo. Gata Negra e Mulher Gato. Duas faces da mesma moeda. As duas são ladras, mais ou menos vilãs, né? Tem uma faceta de vilã, mas é mais uma anti-heroína. Entre vários outros personagens, né, que surgiram entre Marvel e DC, cópias, né?
tirando o Homem-Aranha, tem o Flash e o Mercúrio, o Gavião Arqueiro e... o Mercúrio é uma porcaria, né? O Mercúrio é uma droga, né? Vamos falar a verdade. A Feiticeira Escarlate eu gosto, mas o Mercúrio é uma droga. O Magneto devia ter deserdado ele. É horrível. Mas sabendo que ambas as empresas têm um portfólio tão parecido e ao mesmo tempo tão vasto, você não acha que é uma imbecilidade as pessoas ficarem brigando por causa disso? Porque, tem tanto personagem, por exemplo, para eu me expressar melhor. Se você não quer pegar uma coisa um pouco mais infantil, né, como você mesmo usou, não pega o universo cinematográfico, pega o universo da Netflix. Ou mesmo nem pega um universo de filmes, séries, pega as HQs. Tem HQs maravilhosas por aí pra gente ver. E hoje o acesso é muito fácil, a própria Marvel proporciona. A DC acho que não. Né? Então, quer dizer, tem material para quem quiser ler, ouvir, ver, enfim, o que seja. Né? Então, você não acha que é muita pequenez dos fãs, assim, né? Não conseguirem ver que tem um universo muito vasto e muito bom em ambas as empresas? Eu já tinha falado antes, né? É uma idiotice sem tamanho. E a internet só veio para acirrar essa briga estúpida. Porque eu como nerd declarado, eu sou apaixonado por quadrinhos, mangá, anime, filme, série, tudo isso. Eu acho uma imbecilidade isso, mas eu não tenho tamanho. Porque se você é fã de quadrinhos, é fã de herói, você vai querer ler Marvel, você vai querer ler DC também. E não é só as duas. Você tem a Dark Horse, você tem outras empresas aí que tem heróis tão bons quanto Marvel e DC. Aí, até melhores, né? Dependendo. Agora, por que uma briga tão imbecil quanto essa? Eu tenho uma teoria que essa briga acirrou e começou única e exclusivamente por causa dos filmes. Porque quando era na época no ramo dos quadrinhos, era meio equiparado. Ninguém reclamava de ninguém. Porque a Marvel e a DC se copiam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não só em personagem, quanto em trama. Quando uma faz uma trama muito grande, uma trama mirabolante que vai afetar o seu universo inteiro, a outra faz a mesma coisa. Porque uma não pode ficar abaixo da outra. É uma competição de mercado. Eu acho que o que intensificou foram os filmes. E aí veio a Marvel fazendo um plano de trabalho muito bem construído no seu universo, e você pode gostar ou não dos filmes da Marvel. Aí eu não falo você, Marcos, eu falo você... Mas pode falar. Não, pode eu falar. falo você... Eu não gosto mesmo. Eu falo você fã em geral. Por exemplo, o fã da DC que odeia a Marvel, ela tem que reconhecer que o universo da Marvel no cinema foi muito bem construído. É bem superior ao da DC, de fato. Não tem nem comparação, né? Não é à toa que está 10 anos aí botando de 2 a 3 filmes por ano, filmes interligados, que se conectam, que se complementam e que vai cada vez num crescente maior, e a bilheteria só aumenta porque cada vez mais você quer ver o que vai acontecer, e o filme vai ficando cada vez maior, e aí você vem a descer mal das pernas, com filmes desconexos, com nenhum plano de com nenhum plano de trabalho. Uma hora anuncia um filme, outra hora cancela, uma hora vai fazer filme de fulano, outra hora vai fazer filme de ciclano, aí cancela o filme de todo mundo, uma hora troca ator, outra hora troca diretor. Aí como é que você quer comparar um universo com o outro? Aí começa as birras e as briguinhas de, pra mim, criancinhas
babaquinhas que querem chamar atenção. E aí fica falando que a Marvel é coisa de criança, que a Marvel não tem peso, aí o outro vai lá e fala que a DC não tem preparo, que os filmes da DC não tem peso nenhum, que não tem estrutura. Aí fica uma briga tão sem nexo que eu particularmente eu só participo dos grupos que eu participo para divulgar o trabalho do canal do Toninho e do Confraria e do Souza Arte, porque se não dependesse de divulgar esses canais nossos, eu sinceramente eu não faria parte de um grupo nenhum. É tanta idiotice, é tanta alfinetada sem sentido e sem necessidade que dá nojo de entrar nesse grupo. Muito bem. Emily, com a palavra. Sobre essa questão de filmes aí, o caso é que a DC começou bem antes, né? Já era pra estar mais adiantada do que a Marvel nessa questão de filmes aí, porque ela começou antes, né? Claro. Se deixar lá o Superman de 78, né? 79, sei lá. Isso, 78. E vejo muita reclamação também por parte de fãs reclamando de adaptação, principalmente agora, essa atual era aí que o pessoal reclama da troca de etnia de ator para personagem. Porque a história não ficou fiel ao quadrinho. Então tem essa parte da reclamação também por parte desses fãs malas. O problema é que o fã ele não entende isso. A própria palavra já está falando, é uma adaptação. Eles não estão pegando uma história e não estão colocando ela ali no filme 100%. Eles estão adaptando. Ou seja, se vai adaptar, uma coisa ou outra vai ter que mudar. E é inconcebível que um fã normal ache que você vai conseguir em um filme de 2 horas adaptar 60 anos de história de um personagem. E aí No caso do Capitão América 70 já, né? O Capitão América já tem 70. Entra a questão aí, por exemplo, do que o Marco falou, e é a questão que eu levo comigo, é o meu lema. Cada um tem seu gosto, cada um tem a sua opinião. Nenhuma obra no mundo vai afetar uma pessoa da mesma forma que vai afetar outra. Por isso que cada um tem seu gosto, cada um tem um tokusatsu, um filme, uma série preferida. Porque se todo mundo gostasse da mesma coisa e tivesse as mesmas opiniões seriam uma catástrofe. Então, você quando vai adaptar a história de um herói, por exemplo, o Homem-Aranha. Homem-Aranha tem milhares de histórias boas. Como que você vai fazer como produtor, diretor e roteirista para abranger um Homem-Aranha, uma história do Homem-Aranha que agrade a todo mundo, 100% do público? É impossível. Tem muita história do Homem-Aranha que eu gosto pra caramba, mas às vezes o outro lá qualquer pode odiar essa história do Homem-Aranha que eu gosto. E por aí vai. Aí tem aquela guerra, Tobey Maguire versus Andrew Garfield versus Tom Holland. Essas guerras imbecis aí são as coisas que mais me irritam. Porque cada era é uma era, não tem como comparar. Cada atuação é uma atuação. Cada um está representando. Tobey Maguire é quase um Homem-Aranha clássico lá do começo dos anos 60. O Andrew Garfield é o Homem-Aranha do universo Ultimate dos anos 2000. Não tem nada a ver um aranha com o outro. Tem uma base igual. Mas são totalmente opostos de personalidade. O Tom Holland, ele tá pegando praticamente unindo o Ultimate com o clássico. Então, assim, como é que você vai comparar? Não tem como comparar. Essas comparações são imbecis, cara.
O pessoal quer que eu faça um Homem-Aranha ou qualquer outro super-herói baseado como era feito na década de 60, 40, né? Depende, nos quadrinhos ou na série de TV, que ele era mudo? Aí também não adianta nada. O Peter Parker é velho, né? Pelo amor de Deus, não. O cara jogava teia, era uma corda lá de amarrar cavalo. Pelo amor de Deus, né? E o Homem-Aranha, ele virava Homem-Aranha e ficava mudo. A característica do Homem-Aranha é ele falar o tempo inteiro e soltar piada. O cara, quando virava o Homem-Aranha na série, ele ficava mudo. Ele não falava. Lembra de uma frase, sem querer interromper, mas sem interrompendo, lembra de uma frase que o Aranha falou, não lembro em qual aqui, que ele falou que ele fazia piadas o tempo todo para disfarçar o medo. Que ele tinha um medo terrível, assim, né, de morrer, essas coisas. E ele usava o humor como maneira de manter a calma. Tá? Infelizmente, não lembro que HQ que foi, mas isso me marcou bastante. Estabilizar o adversário também, né? Porque era o que ele mais conseguia fazer, né? Aí você vai lá, por exemplo, usar outro herói como exemplo, o Batman. Aí você vai fazer um filme do Batman hoje, como era feito lá do Adam West. O Batman lá barrigudo. Isso é muito engraçado. Deveriam fazer com muito bom. Andava com um Batmóvel que parecia uma banheira gigante, né? Pelas ruas de Gotham. O cara entrava na sala de polícia lá do comissário Gordon, conversava com os caras numa boa assim. O cara almoçava junto, tomava café junto. A polícia de Gotham não fazia nada, né? Só esperava o Batman, né? Só tinha 3, né? Só o comissário Gordon, o chefe O'Hara e um policial qualquer. Tem um episódio lá que o Mr. Freeze entra na delegacia lá, 500 milhões de policiais. Todo mundo pergunta, o que é que vamos fazer agora? Menor Batman. Esse Batman dos anos 60 tem umas pérolas. E, vou te contar, aquela cena do Batman, do Alfred, fantasiado de Batman, andando de bicicleta. Cara, aquela cena, aquele óculos fundo de garrafa, e a pessoa olhar pra aquilo e ainda achar que era o Batman de verdade. Puta que pariu, velho. O pior é que a gente gosta disso, né? A gente gosta, mas são outros tempos, né? Agora imagina se a gente é um fã que só quer saber desse Batman. E engraçado é que esse Batman, muita gente que com mais de 30 anos hoje, foi o que foi apresentado o personagem, né? Sim. Muita gente conhece o Batman por causa dessa série aí, né? Mas não quer dizer que você vai querer que o Batman seja desse jeito a vida toda, né? Aí a gente pega, por exemplo, aí, o Marcos, ele concorda 100% comigo nessa questão do Batman do Christian Bale. O Batman do Christian Bale é um Batman sem comparações. Eu acho que o Ben Affleck tá mandando muito bem como Batman também, mas ele ainda, pra mim, ele ainda tá abaixo do Christian Bale. Eu já vi... Eu não acho isso. Claro. Há rumores que ele vai sair, né? Que ele vai sair do papel porque não deu certo. Eu já vi gente falando que Batman de verdade era o Batman do Adam West. Pra pensar, o que a Emily acabou de falar, imagina um filme, hoje em dia, com essa tecnologia que a gente tem, com as tramas atuais, você botando um Batman igual ao Adam West. Rola? Olha, eu veria. Com direito a Tia Harriet e tudo no filme. Olha, é fã fanático louco. Eu veria pra dar risada, né? Obviamente. Aquele Coringa lá do César Romero com bigode, né? Que todo mundo vê pela maquiagem. Hoje em dia com a imagem HD, imagem de DVD, você vê claramente. Naquela época ainda dava pra disfarçar. Não teve a sua época.
Mas olha só, agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero fazer uma pergunta para o Marcos. Pra ver. Ande. Aquele print que eu mandei hoje de manhã no grupo, era um print de um grupo que eu não vou citar, mas era um Precisa. print, não precisamos citar, mas simplesmente era um print comparando quem foi o melhor protagonista, Sento, de Kamen Rider Build, ou Isamu Minami, ou Kotaro Minami, do Kamen Rider Black. E aí a gente viu que a resposta esmagadora do grupo foi Isamu Minami. Kotaro Minami e Isamu Minami. Marcos, até onde vai o fanatismo do fã para não conseguir enxergar quando tem uma coisa superior ao que você gostava quando era criança? Em primeiro lugar, né? Melhor ainda. Pode continuar. Não, pode continuar, depois eu respondo. Melhor ainda. O que te faz travar a ponto de você realmente não conseguir enxergar que algo é muito superior ao que você gostava quando você era moleque? Bom, vamos lá, que a pergunta do Antônio é complexa. Primeiro, eu vou fazer uma comparação. Aí os haters do Antônio vão meio odiar no lugar dele, né? Comparar Sento com o Kotaro Minami é o mesmo que você comparar Albert Einstein com Dilma Rousseff. Teve um comentário nesse post que você mandou que eu achei muito sensacional. Uma pessoa falou que o Sento era um gênio e o Kotaro não fazia nada da vida. Isso reflete bem a realidade da coisa, né? Qual que foi a outra parte da pergunta? Que a minha memória é memória de velho. Assim, o que faz a pessoa ter esse bloqueio de não conseguir... eu só posso enxergar como um bloqueio, de não conseguir enxergar que algo é muito superior a algo que ela gostava quando era criança. Sim. Então, aí eu vou entrar num termo psicológico que seria um pouco de síndrome de Peter Pan. A pessoa não se recusa a crescer. Porque, por exemplo, lógico que eu estou exagerando nessa comparação de Einstein com Dilma Rousseff, é óbvio. O Kotaro foi um bom Kamen Rider. Eu não vi a Arashua inteira, só vi Stronger, nem vi o Black inteiro. Mas pra época, pelo menos pra mim, tá? Né? Não quer dizer que ninguém acha a mesma coisa. Black pra mim foi revolucionário em termos da época. Porque não tinha nada daquele sentido. Por exemplo, uma moto com vida própria, que eu me lembro, não tinha. Vocês podem me corrigir. Também não. Uma trama mais soturna. A trama de Black é uma trama muito soturna, né? Tinha toda aquela transformação dele homenageando o mangá, né? Que era um gafanhoto mesmo, né? Uma coisa mais sinistra. E tinha muito potencial para a época, mas era aquilo, né? Não tem os recursos nem de roteiro que se tem hoje em dia, e muito menos tecnologia. Você via que era chroma key atrás de chroma key, né? E voltando na explicação mais lógica, é uma coisa meio síndrome de Peter Pan mesmo. As pessoas não querem crescer, porque elas não querem abandonar aquilo que foi um marco na infância delas, querendo ou não. Mas, nada te impede. Se você comparar, sinceramente, você comparar Black com Build, Black tem uma trama pobre. Build tem uma trama riquíssima de... Não se compara. Reviravolta, suspense, traição, morte, tem uma porrada de coisa. O Black não tem nada disso, e aí
como a gente está falando de protagonista especificamente, como foi a minha pergunta, comparar o Sento e o Kotaro, o Isamu, é incomparável, pô. Não tem como comparar. Não tem jeito, né? São muito diferentes. Então, aí entra também no raciocínio, né? Porque, primeiro, como eu comentei no meu review do Build, e acho que você também comentou, o Sento era um gênio. O Black, o Kotaro, era uma pessoa comum. Não que ele não tivesse inteligência para desvendar mistérios, não é isso. Ele desvendou várias coisas. Mas existe uma disparidade de intelecto muito grande, né? E se a gente for levar em consideração a atuação de um e de outro também, aí mesmo que não dá para comparar, né? Não dá pra comparar. Aí realmente é Albert Einstein versus Dilma Rousseff. Não tem nem comparação. Dilma Rousseff discursando. Mas é aquele negócio, né? Os fãs não querem crescer, eles não querem largar aquilo que para eles teve muita importância na infância. Mas você vê coisas atuais e gostar, não desmerece o que você já viu. Sabe? Por exemplo, eu adoro o Jasper. Jasper é o meu herói de infância e um dos formadores do meu caráter. Mas eu já vi séries infinitamente melhores que Jasper. Isso desmerece Jasper? Não. Jasper teve seus méritos, teve seu momento, sua época. Ponto. É isso que o fã não consegue. O próprio Gaban, que é mais antigo, é muito melhor que Jasper, né? Sim, é isso que o fã Sim, mas o fã não consegue entender isso. Você gostar de uma outra série não quer dizer que você vai desmerecer outra. Pra mim, o melhor Sentai que eu vi até o momento, eu vi poucos Sentais, assim, comparado com outras pessoas. Mas eu já vi uma pancada de Sentai. Pra mim, o melhor é Jetman. Mas não desmerece em nada o Changeman que eu vi quando eu era moleque. Eu gosto de Changeman pra caramba. Eu gosto do Flashman pra caramba. Mas... Pra mim é Liveman. Melhor Sentai. Não, mas aí pra mim não tem como comparar Jetman com o Changeman. Jetman é infinitamente superior pra mim. Mas não desmerece o Changeman em momento nenhum. Jetman com Bat Ranger, né? Vamos comparar. Nossa. Mas né, só para concluir o que eu estava dizendo, as pessoas têm um apego tão grande ao passado que elas não olham para o presente e muito menos para o futuro. Porque a demanda mudou, sabe? O público é outro. Eu não sou nerd, eu não assisto filme super-herói, não assisto série mais. Leio pouquíssimo. Tudo que eu sei é superficial, assim, a menos sobre centrais e áreas, eu até conheço alguma coisa. Mas a minha visão é essa. Eu acho que as pessoas não querem, sabe, parou no tempo, né? Elas não querem perceber que até dentro da franquia Power Rangers, que eu não gosto, mas nunca vou impedir ninguém de ver. Eu também não gosto. Pode se encontrar muita coisa interessante dentro dessas franquias todas se você abrir os olhos e os ouvidos. Se você ficar com uma bitola igual um cavalo, que eu fui até pesquisar no Google agora, né, para ver, uma bitola, você nunca vai evoluir. Seus gostos vão ser sempre os mesmos e você não vai adquirir nenhuma profundidade. É a mesma coisa de você. Só para fechar. Concluiu ou quer falar mais? Não, só para fechar. Tem aquela coisa, né? O Antônio é fã declarado do Superman, até fez uma tatuagem dele. Eu não gosto do Superman, não acho que ele seja um super-herói em primeiro lugar. Gosto muito do Batman. Mas isso não quer dizer que pro Antônio o Super-Homem não tem o valor que tem. Né? Que é um ídolo dele, é um herói para ele, ponto, acabou. Para mim não é, mas é pelas minhas experiências pessoais. É simplesmente isso. Eu não tenho o direito de chegar no Antônio e falar: olha, Antônio, o Super-Homem não vale nada, você está torcendo para a pessoa errada. Não. Quer torcer para o Super-Homem? Torça à vontade.
goste dele para o quanto que você quiser, seja a versão dos anos de ouro, dos anos de prata, os anos de bronze, etc. Ou mesmo o Henry Cavill, que eu não sei, tem muitos cenários com ele, mas, né, e ao Batman eu realmente não acho que o Ben Affleck seja o indicado para o papel, porque os filmes que eu vi dele eram horríveis. Mas ele é não bom quer ator. dizer nada. Eu não sei, eu não acho, mas isso é pessoal, né? Isso não quer dizer que pessoa X, Y, X... não é um axioma. Né? Cada um tem direito de ter um gosto e ponto final. O seu dever é respeitar. Não gosta? Beleza. Assista outra coisa. Ué, é simples. Pra que ser brigando? Aproveitando esse gancho que você falou do Power Ranger, tem muito essa questão também do preconceito, né? O fã, quando ele bota um preconceito na cabeça, já era. É um problema muito sério. Porque quando ele coloca um preconceito na cabeça, ele nunca vai ver aquela produção com bons olhos. O preconceito vai falar muito mais alto antes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma coisa qualquer. É difícil eu não gostar de algo. Vamos supor aí, por exemplo, esse Legends of Tomorrow. Não, Lendas da Manhã. Não, melhor ainda, melhor. Eu vou refazer. Máquina Mortífera. Eu sou fã declarado da série Máquina Mortífera. Mas quando anunciaram a série, eu torci o nariz. Eu falei, pô, não vai ficar legal uma série de Máquina Mortífera sem Mel Gibson e Danny Glover, não vai ficar legal. E quando eu vi o ator que faria o Martin Riggs, com aquele bigode maroto, safado, horrível, eu já comecei meu preconceito ali. Então, a minha tendência de pegar e ver o Máquina Mortífera e não gostar é muito grande, porque eu já estou com preconceito. Primeiro, por fazerem uma série, eu acho que não deveriam fazer. E segundo, porque eu não gostei da caracterização do ator que faz o Martin Riggs. Então eu já estou com preconceito com a série. E para piorar tudo, o cara foi demitido. Aí já trocaram, vai entrar um outro protagonista no lugar do Martin Riggs. Aí virou uma bagunça só, ou seja, eu acho que eu nunca vou ver Máquina Mortífera. E pelo meu preconceito, eu posso estar perdendo uma grande série. Se eu não me engano, você viu a primeira temporada, né, Marco? Eu? Não, não assisto série tem anos. Então eu tô confundindo. Teve alguém que eu conheço que falou que viu... Eu sei que a Globo tá passando. Mas eu não vi nenhum episódio. Então, quando eu vi que eu tenho... Alguém que eu conheço viu e falou que a série é muito boa. Mas aí no caso... Quando eu vi que era o Damon Wayans, o Murtaugh, eu falei, não, nem vou perder meu tempo. Mas isso não... Quando eu vi que o Murtaugh ia ser o Damon Wayans, eu nem perdi meu tempo. Eu falei, não vou ver esse negócio, eu não vou gostar. Mas isso não quer dizer que outros não vão, né? Exatamente. Mas aí vem a questão do preconceito. O preconceito no meio dos fãs é muito grande. É igual, aí entra a gente na era do Tokusatsu. É um cara que só acompanha a manchete e aí ele já tem um preconceito tão grande com o que vai vir. Por exemplo, mais uma vez vamos falar de fã de Kamen Rider Black. O cara acha que o Black é tão acima de tudo que qualquer Kamen Rider que vem que não seja Black, pra ele é uma merda, é inferior. Porque o cara já tem um preconceito tão grande que ele não se permite conhecer. E quando ele vê, ele só vê pra achar defeito. Então, mas essa que entra uma diferença. Eu, Máquina Mortífera, a série, eu não gostei do ator que faz o Martin Riggs, achei que não tem nada a ver. Damon Wayans, eu não acho que ele seja o ator para fazer o Murtaugh.
Mas aí entrou meu desinteresse por séries mesmo. Eu não tenho mais interesse. Né? Eu já tive minha cota. Mas eu não vou sair xingando. É um lixo. Não, pode ser uma série boa, mas eu não tenho interesse. É simplesmente isso no meu caso. Né? Se outros enxergam de outra maneira, aí eu não posso fazer nada. Nenhum de nós pode fazer nada. Né? Eu posso fazer então uma outra pergunta, mas agora eu vou fazer. Pergunte o quanto você quiser. Né? Sinta-se livre. Essa é pra Emily. Posso, dona Emily? Opa! Vamos lá. Irmãos, estamos aqui reunidos hoje no culto da bênção, porque a nossa amiga, a nossa irmã Emily, ela foi liberada de todo o mal que dominava sua alma durante anos e anos, porque vou lhes confessar, temos aqui uma pessoa que ela era uma viúva. Amém, irmão? Ela era uma viúva da Manchete e graças ao poder dos deuses dos Tokusatsu que agiram sobre ela, ela rompeu essa corrente e ela conseguiu abrir os seus horizontes e ela conseguiu ver um monte de outras séries. Então, dona Emily, a minha pergunta é diretamente para você que estava por dentro desses tipos de fã que a gente está falando agora. O que é que passava na sua cabeça na época que você só queria saber das séries da Manchete e que você chegou a declarar, abra aspas, que a Manchete passou a nata do Tokusatsu aqui no Brasil? Fecha aspas. Hoje em dia eu sou viúva da Netflix, né? Porque eu não aguento ficar 5 dias sem ela. Bom, de piadas à parte, foi o que o Marcos acabou de dizer, né? A síndrome do Peter Pan. Aquela que você se recusa a crescer e aceitar que aquela fase que você viveu na infância já acabou. Que atualmente não é mais possível se fazer Tokusatsu como era feito na década de 80 e 90, que foi o que a gente viu aqui na finada Rede Manchete. Essa questão da nostalgia ela é uma coisa muito séria, uma coisa a ponto de pode cegar a pessoa a não enxergar que fora daquele eixo de infância que você viveu ali, acho que na década lá de na fase da Rede Manchete tivemos pouco menos de 20 séries exibidas no Brasil, né? A gente não se apega a esse período e não consegue enxergar o que veio antes e o que vem depois disso. A nostalgia ela é confundida como você achar tudo aquilo que você viu na infância a melhor coisa que você já viu é que não existe mais nada que vá ser melhor superar aquilo que você assistiu quando você era criança. Uma vez eu vi uma psicóloga falando uma coisa muito interessante acerca da nostalgia. Isso é nada mais do que o medo que você tem de achar algo que seja melhor do que aquele seu super-herói que você tanto considerava na infância, é como se você estivesse traindo a sua infância, assim, falando entre aspas. E a nostalgia, quando ela não é... Nostalgia é bom você recordar aqueles momentos da vida de que marcou sua infância, que marcou a adolescência. O perigo é quando você fica preso a ela. Você não consegue olhar para frente nem para trás, assim. Isso não é só em Tokusatsu que acontece, não. Acontece também em outros ramos, como filme, música, até roupa mesmo. Tem gente aí
Tem gente que é tão apegado a passado. Lembra daquele grupo que a gente participou lá, assim? Não vamos mencionar o nome aqui, mas tudo pra eles é passado, que é o bom, que os caras veem um pacote de biscoito vazio no chão. Se esse pacote de biscoito for de 20 anos atrás, os caras vão postar no grupo. E é isso que o Marcos falou, é a síndrome da Peter Pan, né? Aquela que você se recusa a crescer. Só que como nada assim é eterno, no meu caso, eu fui vendo que chega uma hora que enjoa. Você que é fã de verdade de série, de desenho, de tokusatsu, você sempre vai querer coisas novas. E foi assim comigo. Eu também trabalhei pra caramba essa cabecinha aí, né? Pelo amor de Deus, o que a gente brigava antigamente, as nossas discussões, às vezes levavam dias e dias. Nossa senhora, rapaz. Tinha hora que eu pensava, caraca, maluco, como é que não entra nada na cabeça dessa mulher, cara? Mas o meu caso também era falta de acesso para assistir a séries novas, tipo internet, assim, computador, que eu não tinha computador na época, nem smartphones, também dependo muito de DVD, né, para assistir produções novas. Aí fui comprando um DVD aqui, o DVD ali, fui assistindo outras séries mas o que começou mesmo com isso foi de eu querer conhecer os 3 Super Sentais que deram origem a Mighty Morphin Power Ranger, né? Que é o Zeo Ranger, o Dai Ranger e o Capo Ranger. Começou por essas 3 séries aí, que eu tinha curiosidade de assistir elas, ver como é que era a versão original. E depois disso, a vontade de conhecer outras séries foi o que veio com tudo, né? Não assisti tantas séries assim como vocês assistiram, até mais por falta de mídia mesmo, mas deu uma evoluída. Você evoluir, o negócio é não ficar parado no tempo. E agora eu tenho mais uma pergunta para fazer, e eu quero fazer a mesma pergunta para o Marcos e para a Emily. Aí o Marcos pode responder primeiro, e a Emily responde depois. Correto. O que vocês acham desses fãs marginais que estão espalhados aí pelos grupos afora que existem? Aquele fã... As marginais? Não, marginal. Aquele fã marginal, aquele fã Chico Xavier, e a parada foi anunciada hoje e o cara já fala, vai ser uma merda. Ou então saiu a primeira imagem oficial hoje. Ih, olha só, isso vai ser uma bomba. O que você acha desses fãs aí que tem uma mediunidade muito grande? Deixa a Emily começar, que vocês estavam no entrosamento legal, depois eu falo. Vai lá, começa aí, galera. É engraçado você falar isso, que até uns dias atrás eu tava falando com você pelo WhatsApp de um colega meu que falando, o mangá do Jasper vai ser uma porcaria, que não sei o que. Tipo, não tem nem... O cara não sabe nem qual vai ser a história, já tá falando que vai ser ruim. Porque o Sato não sabe trabalhar com isso. Se fosse ele, ia fazer não sei quantas páginas, ia colocar foto de bastidor da série, ia colocar isso, ia colocar aquilo, ia chamar o Donald Trump pra assinar o mangá. E depois que a gente conversou com o Michel, cara, eu só fiquei mais e mais empolgado pra ler o mangá do Jasper, que tá quase que vai ser muito bom. Nós todos cara. ficamos, né? Claro. Aí o cara começou, pro cara, Jasper é uma obra imaculada, a 8ª maravilha do universo, e que ninguém sabe trabalhar com isso, né? Aí é onde entra a parte do fanatismo já, né? É demais. Não tem paciência mais não.
Isso acaba canalizando para isso que a gente está falando agora. O cara é tão fanático por uma produção, por um desenho, por uma série, que ele vê algo anunciado, vê que aquilo assim tá mais ou menos diferente do que ele conheceu, já diz que é ruim só por causa disso. É só lembrar daquele podcast que nós dois gravamos, eu e a Emily, lá no comecinho do Confraria, falando do Thundercats Raw, que vai começar Roar, que é o novo Thundercats, e só apareceu uma imagem oficial e todo mundo já desceu a lenha falando que vai ser uma merda, vai ser um lixo, vai ser um cocô. Como? Apareceu não tem até nada ainda. Até apareceu até um Zé Ruela aí que tem um canal na internet que não vamos falar o nome dele para não divulgar o canal do cara, mas o cara é um imbecil. Ele falou que o desenho vai corromper as crianças, que o Thundercat antigo era sinônimo de viralidade para os meninos. Aquela bobagem toda que a gente já está acostumado a ouvir, né? Deixa eu só interromper uma coisa que eu não entendi. Ele falou que era sinônimo de virilidade? Porque segundo ele, o Thundercat lá, o Lion e companhia, ele era um exemplo para os meninos. Que os desenhos de hoje em dia é tudo fofinho, tudo... Deixa eu só entender uma coisa. Então um personagem que anda de sunga numa série é um exemplo de virilidade. Olha lá! Como é que é? Um personagem que passa a série inteira com uma sunga, igual o Lion e o Pantro, era um símbolo de virilidade? Pra vocês né? O He-Man lá era de virilidade também, né? O He-Man com aquela sunga de... O He-Man era uma bichona. Isso é uma bichona! Nossa, o He-Man era tão viril que se você traduzir o nome dele, é ele homem. Ele é macho. He-Man. E she-her, né? É maravilhoso, mano. Ele era bem feminino, né? A she-her era bem feminina. Agora, falar desculpa interromper, mas falar que Thundercats era símbolo de virilidade, olha... Não tem nem o que comentar. São os fãs cabeça dura e tem aquela são os cabeça... burros mesmo. Que tem a visão limitada, que os caras não conseguem aceitar. É a mesma coisa. Virilidade, velho. É a mesma coisa de você ter versão. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Porque eu não gosto de versões, né? Mas é um gosto pessoal meu, né? Por que diabos você não pode ter versão da mesma coisa? Qual é o problema? Nós temos um amigo em comum, que eu não vou citar o nome dele, Gilmar, que ele odeia os Jovens Titãs em Ação, o desenho do partido. Somos dois, então, porque aquilo é uma atrocidade. Aquilo ali é uma comédia, aquilo ali é uma adaptação, aquilo ali não é o Jovens Titãs oficial. Quem quer ver os Jovens Titãs oficial, pega o quadrinho e ué. Calma aí. Aquilo não é uma comédia, porque não tem graça. Você não tem, pra mim tem, eu morro de rir. Você ri. O desenho é engraçado, assim, eu gosto também. Eu acho pavoroso. Não, e ele faz várias referências ao universo da DC, né? Até do cinema. Eu só vou falar uma coisa, se o desenho não fizesse sucesso, não ia virar filme. Como virou filme, tá no cinema, agora eu tô bancando o hater, mas meu Deus do céu. Pobres crianças. Eu não consigo entender esse negócio de que tem que ser uma obra imaculada que não pode ser vestida. É igual o He-Man. O He-Man tem. O He-Man lá, a Emily que é boa de guardar a informação. O He-Man o original é de 85. Acho que 84 ele começou como uma linha de brinquedos da Mattel,
Só que como as vendas estavam muito baixas, a Mattel Tinha. encomendou uma série lá pra Filmation. Aí veio o Aham. seriado. Sim, Começou com uma linha de brinquedos pela Mattel, o He-Man. exatamente. Só que as vendas ainda não estavam suficientemente boas. A Filmation foi lá e encomendou uma série animada pra Filmation. Lançou o He-Man, acho que 84, parece. Teve uma Aí segunda depois. Isso, Teve aí depois a gente tem continuação em 90, né? As Novas Aventuras, Isso, que era um 90. He-Man do espaço. Exatamente. E teve- Esse daí era ruim. Esse era ruim mesmo. Esse era ruim demais. Aí quando a gente teve a versão de 2002, que era um reboot do de 84, que tinha uma história 1000 vezes melhor do que a de 84, o que tinha de gente reclamando, e chiando, e falando que o He-Man de verdade era aquele de 84, meu amigo, não tava no gibi. E qual é o problema de você ter uma nova versão, uma versão diferente, e a pessoa. Cara, é isso que me irrita no fã, e eu não consigo compreender, cara. Então, o engraçado é que o próprio Thundercat ele teve um remake e ninguém ligou, né? Sim, aquele passando cartoon também. Engraçado que ninguém deu bola pra esse remake, né? Agora tá todo mundo reclamando do Thundercat War. Porque vai fazer a versão infantil igual. É o mesmo traço dos Jovens Titãs, se não me engano. O Teen Titans dos Thundercats. Teen Titans Go. Parecido com o Steve Universo, né? O traço. É isso. Parecido com o Steve Universo. É o mesmo traço do Steve Universo. Então agora eu jogo a pergunta de volta pro Marcos. Qual que era a minha pergunta? Porque foi tanta coisa que eu me perdi. O que você acha dos fãs que têm mediunidade e conseguem descobrir que algo vai ser muito ruim apenas com o anúncio da coisa quando ela é anunciada? Por exemplo, anunciou Kamen Rider Zero, o cara já fala, ih, vai ser uma merda. Eu achei o episódio 1 muito bom, diga-se de passagem. Gostei muito. Só um exemplo. Eu só usei um exemplo, só no modo geral. Eu vou usar uma frase que quem usou foi o. Como é que ele chama aquele presidente? O Otávio Mesquita. Eu não sei se é verdade ou se ele falou brincando. Ele falou que uma vez ele ligou para a mãe de Iná e a mãe de lá perguntou quem era. Ou seja, esses caras que bancam a mãe de Iná não sabem de nada. Eles falam baseados numa. Igual vocês falaram, numa única imagem. Eu achei horrível esse Thundercats War. Não vou ver, mas não vou criticar quem assista. Vê quem quiser ver, velho. Eu não sou obrigado a ver, não sou obrigado a gostar, mas quem quiser gostar, sinta-se à vontade. Né? Mas os Mães de Iná é aquela coisa, né? A gente tá falando daquele canal que não citaremos o nome, não é a pessoa sabe quem é, né? Que se acham os sumos sacerdotes do Tokusatsu, né? Que sabem de tudo. E uma coisa que eu falei com o Antônio, não lembro se foi num podcast, acho que foi. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Sempre. Porque tem gente que viveu mais tempo, tem gente que assistiu mais coisas, tem gente que estudou mais coisas. Tem gente que, por exemplo, igual a Emily, que guarda as coisas na memória com mais facilidade. Então sempre vai ter alguém que tenha mais sabedoria sobre determinada coisa, além do que você. Então a pessoa tem que ter um pouco de humildade, saber admitir, né, que está errada. E que, por exemplo, o que ela acha de determinada coisa não é uma verdade universal, é uma percepção dela. Se vier se confirmar que estava errado, ok. Que estava errado não, que estava certo, ok. Acontece. Quantos desenhos já não foram nem terminados nos anos 80, né, porque não davam audiência? A Saban mesmo, o Henry Saban, não é Henry Saban, é alguma coisa Saban. Ele começou fazendo desenhos na França, né? Ele tinha alguns desenhos e não deram certo. Aí passou-se muito tempo e investiu no Power Rangers, né? Que está até hoje.
Acho que ele era Gostei ou compositor, não. acho que ele é compositor musical de vários temas de desenho animado famosos que a gente conhece. Também. Mas ele tinha uma produtora, acho que era na França, que ele fez um desenho que é chamado Jace e os Guerreiros alguma coisa. Que é um dos meus desenhos favoritos, assim, mas pouca gente se lembra. Mas enfim, deixa eu se lembrar. Eu não lembro não, nem eu acho que eu nunca nem ouvi falar. Não, só acrescentando o que o Marcos está falando, o Saban, ele antes do Power Rangers, ele comprou muitos animes para exibir nos Estados Unidos. Só chegava Ele lá, esteve fazia uma envolvido em dublagem nova. muitos projetos. Mas, né, falando, respondendo bem a pergunta do Antônio, assim, eu vou me ater ao que o Otávio Mesquita falou, que eu acho que a resposta dele foi a resposta mais genial que teve, né? Que ligou para a Mandiná e a Mandiná perguntou quem era. Sendo que ela, como vidente, teria que saber exatamente quem ele era, né? E não, obviamente não sabia. Então, é aquele negócio, né? Você confiar na visão de quem se diz fã sobre o que vai ser feito, o que vai deixar de ser feito, antes de sair o primeiro episódio, pelo menos, dá tiro no escuro. A gente tem muito fã chato hoje em dia. Tem um assunto que eu tô doido para abordar com vocês sobre os reboots. A febre de reboot que tomou conta do mundo. Tudo está sendo rebootado, tudo está virando reboot. Eu queria muito abordar esse assunto com vocês quando a gente puder, porque é uma coisa que envolve também muitos fãs. Porque se o cara faz um reboot e muda uma vírgula no reboot, o cara já fica com ódio. Isso não foi o que eu assisti há 30 anos atrás, mas é óbvio que não é a mesma coisa, meu amigo. Você viu uma parada há 30 anos atrás, você está vendo um reboot, você está vendo a história sendo recontada. Se você quer ver a mesma coisa, você veja o original, não veja o reboot. Mas isso é um assunto mais pra frente que eu estou ansioso para falar sobre isso. O seu próximo podcast por mim. Não. O próximo podcast já está marcado. Dona Emily, dê o seu jeito, porque domingo que vem, se você não estiver pronta, gravaremos eu e Marcos apenas. Vamos estrear o quadro Dissecando Clássico e iremos falar sobre o Grande Dragão Branco. O melhor, pior filme que eu já vi. O clássico dos anos 80 da pancadaria. Então, Dona Emily, se coça pra ver o filme, porque senão você vai estar fora e aí é mais um pontinho lá pra sua partida lá com o RH. A rescisão já está pronta, né? Mas então, vamos agora, para não alongar demais esse assunto, cara, porque acho que a gente já abordou o que tinha que abordar. Eu vou fazer mais uma pergunta ao Antônio, aí depois a Emily faz uma pergunta ao Antônio e a gente fecha. Porque acho que já tá bom. Posso fazer um pedido? Você pode fazer uma pergunta. Você pode fazer a pergunta para a Emily, e aí dá tempo de eu ir no banheiro e voltar? Posso? Vamos lá, então fica para a Emily e depois. Muito obrigado. Vamos lá, então. Já que o Antônio teve um pequeno. Como é que é a palavra? Meu Deus do céu. Revertério. Então eu dirijo a pergunta a Emily, né, que representa o Antônio também. Você falou que você passou por uma fase que você não aceitava nada que fosse novo, né? Que discutir com o Antônio e tudo mais. Então, o que te ficou de lição disso de você procurar coisas novas, né, em termos de séries, em termos de, não sei, do que você gosta de ver, né, dos seus gostos. O que ficou de lição para você de antes
para a você de agora? O que fica de lição é que, seja tokusatsu, seja filme de super-heróis ocidentais, ou até mesmo filmes normais mesmo de ação, no final, a mensagem de tudo isso aí é sempre a mesma coisa, é seguir em frente. Então, eu diria a pessoa que se recusa a conhecer novas produções, novas coisas, siga em frente. Procure conhecer outras produções novas, porque você gostar de uma produção nova, mais do que a antiga, ela não vai... Você não vai deixar de gostar aquilo que você gostava na infância só porque você conheceu uma série nova, um filme novo ou um tokusatsu novo. A sua paixão pela série vai continuar a mesma. Aquilo que marcou sua infância. Você só vai estar se permitindo a conhecer novas produções. E assim, o seu entretenimento vai se enriquecer cada vez mais ainda. É óbvio, você não... A produção atual não tem... Jamais poderá ser como era na década de 80 ou 90, porque o mundo muda, a moda muda, a tecnologia muda. Então por que o Tokusatsu também não pode evoluir? Por que o filme não pode ser novo, o desenho animado? Então, se você é nerd assim como a gente, se você é um apreciador do mundo geek, uma hora ou outra você não vai querer ficar de fora das novidades. Você tem que acompanhar o mundo, né? Você tem que lembrar do antigo, porque é de onde você veio, mas você não pode esquecer para onde você vai, né? É fundamental, né? Você não pode parar no tempo. O tempo não para, né? A própria vida da gente não para, né? A gente o relógio continua andando. Sem querer citar Zio, né? Que tem relógio, o relógio continua andando. É um exemplo da vida. Você teve momentos bons, mas você não vai querer viver só daqueles momentos bons que você teve um dia. Você vai querer novos e novos. Porque a vida não para e você precisa viver, né? Você precisa respirar. Então, tipo, você foi no clube, foi numa festa que você gostou muito, aquilo marcou sua vida toda. Aí você, legal, isso aí foi muito bom. Mas e aí? Você não vai querer procurar outra diversão novamente? Você vai querer viver só daquela lembrança pra sua vida? Sua vida não acabou hoje. Pois é, ela apenas começou, né? Cada dia é um novo nascimento. Se você for parar pra pensar. Você pode ter experiências ainda melhores do que aquela que você teve no passado. Pois é, porque né, vem a maturidade, né, vem um monte de coisas atreladas, né? Então, quanto mais você se permite... Nunca deixe de fazer aquilo que... Nunca deixe de viver novas experiências porque o passado foi muito bom. O maior exemplo disso que eu tenho agora é recentemente, né, que na época da minha infância eu fui naquele museu lá do Rio, que recentemente ele pegou fogo. Uma tristeza gigantesca, né? Ter se perdido esse museu, né? Uma tristeza enorme. Pra mim, um dia eu vou voltar lá, cadê? O museu pegou fogo, foi destruído, e agora? Ficou só na lembrança, né? Eu não poderia ter voltado lá mais vezes? Poderia. Oportunidade que a gente deixa passar, né? O tempo não perdoa, né? O tempo é cruel. Ele não nos perdoa. Marco, antes de você fazer a última pergunta para mim, deixa eu só falar o que eu estava lembrando aqui. O fã ele é tão fanático, e o fanatismo é uma coisa tão perigosa que a gente vê que o fã ele chega a extremos que assusta. É só você pegar a história aí, por exemplo, o cara que matou o John Lennon, tudo bem, tem teoria da conspiração
em volta da morte, mas o cara era fã do John Lennon e o cara simplesmente foi lá e matou o ídolo dele. Lembrando aqui, o Vasco, quando foi rebaixado para a segunda divisão, eu acho na segunda, já até perdi as vezes, as contas, tantas vezes que O Vasco, ano sim, ano não, ele cai, né? Foi em 2008. já até perdi as vezes. Vocês lembram daquela imagem? Vocês lembram da imagem do torcedor querendo se jogar da marquise, querendo se matar porque eu simplesmente eu lembro do negócio assim. Eu acho que eu lembro do negócio assim, sim. Foi em 2008. O cara queria se jogar da marquise, queria se matar porque simplesmente o Vasco foi pra segunda divisão. E é só futebol, né? É só futebol, né? Aí no ano seguinte já tava de volta pra Série A, né? No outro ano de volta pra Série B. Eu lembro. Eu lembro também que quando o Michael morreu em 2009, o que tinha de fã do Michael que queria cometer suicídio. Cara, eu sou fã de Michael Jackson, eu sou fã. Mas Michael Jackson não morreu, hein? Michael Jackson está vivo. Não sei onde ele está, mas ele está vivo, ele só abandonou a carreira. Tá bom, vamos continuar aqui na linha de raciocínio. A gente pega o Elvis Presley, por exemplo. Quando ele morreu, tinha de fã falando, dando declaração que a vida dele acabou, a minha vida acabou. E tinha um fã que falou assim: o que vai ser da minha vida de agora em diante sem ele? Beira uma coisa tão louca, o fã, que eu acho que não tem nem explicação, cara. É tão louco a relação do fã com o seu objeto de adoração. E, cara, é coisa de louco mesmo. Tem também os Beatles também tem muito isso, né? Um certo fanatismo a favor e contra, né, dos Beatles. Tem várias bandas, né, a gente poderia citar por aqui, né? Mas o Michael Jackson, para mim, que está vivo, ele está morando em algum paraíso fiscal para não, né, ele não perder todo o dinheiro que ele ganhou na vida, porque ele estava muito endividado. Querendo ou não, a obra dele está toda ali. Está na internet, está em CD, está em DVD, está em box, está no que você quiser. Então, a pessoa que se ameaça tirar a própria vida, que é uma só. Eu escuto o Michael Jackson todo dia. Eu não escuto há muito tempo, né? Meu pai era muito fã dele, eu não sou tanto. Mas a obra está ali para quem quiser, gente. Então, a vida tem uma importância muito maior do que um ídolo, né? Então, sabe, continuar vivendo é a melhor coisa que você faz. Porque a obra está ali. A obra é imortal, não tem como destruir tudo, né? Mas aí é o que a gente está falando, né? A relação do fã, entender a cabeça do fã é muito difícil. Porque psicologicamente falando, é difícil. É muito complicado, os caras são muito doidos. Quando a gente vê esses prints que a gente manda de grupos em grupos, a reação. Não, e a reação de geralmente todo mundo no grupo é falar, só dá maluco. Eu acho que o melhor resumo para falar de fã é isso. O fã é maluco. Não tem outra coisa pra falar. É bater palma para maluco dançar, né? Enfim, vai lá, Marcos. Faça a sua última. Né, que acho que já falou bem sobre o assunto. Eu fiz uma pergunta para Emily e tal, vou fazer uma similar para você. Né, Antônio, você que tá vendo na ordem cronológica e você acompanha isso dos fãs bem mais do que eu. Eu já deixei de acompanhar fã há muito tempo, não tô nem aí. Eu vejo o que eu quiser, quem não quiser gostar, paciência. Que lição você tira desse fanatismo imbecil que existe na internet? Seja tokusatsu, seja anime, que também tem muito,
né? Tem muito a rivalidade não, a rixa entre anime e mangá, sendo que são universos diferentes, né? Como vocês mesmos muito bem abordaram. Tokusatsu, Power Rangers, Metal Hero, Henshin Heroes, High School Heroes e por aí vai. Que lição você tira dessas pessoas que se dizem fãs, mas que na verdade são apenas instrumentos de uma ignorância que está cada dia mais arraigada e mais alastrada pelo nosso mundo? É complicado falar porque assim, a gente tem dois tipos de fãs. A gente tem o fã fanático, doido, maluco, retardado, que venera tanto algo e ele dá a sua própria vida por aquilo, né? Então, para ele, aquilo que ele assiste e ele pensa é uma verdade absoluta. Então, quem discorda dele é maluco, é inimigo mortal dele, e ele se fecha cada vez mais no seu mundinho, com o seu grupinho, que todo mundo vai concordar com ele, e ele se afasta cada vez mais da realidade. Esse é um fã que eu observo e vem crescendo cada vez mais e mais. Vide o grupo que nós não vamos citar, mas que foi da onde a gente tirou o print, onde todo mundo pensa igual, então todo mundo ali está no mesmo mundinho. Então, para eles, a verdade absoluta é essa, quem pensa diferente sai do grupo, porque não aguenta ficar naquele grupo. E a gente tem um outro tipo de fã, que é um fã também que me enoja muito, que é um fã que está na internet só para causar treta. O cara só está ali para causar confusão. Ele tá só para criar zumba. É o cara que vai lá e entra no grupo de Tokusatsu, por exemplo, e bota assim: quem é o melhor Red? É o Change Dragon? É o Red Flash? Ou é o Red Mask? Ou é o Kairi do Lupin Rei? Isso aí, pelo amor de Deus, hein? Aí faz uma treta dessa, porque sabe que vai dar uma zumba danada. Vai dar uma treta maligna. Zumba danada. Ou então entra no grupo lá e bota assim: quem foi o melhor Batman? Affleck, Adam West ou Christian Bale? Aí começa o ódio a disseminar, porque um começa a xingar o outro e o outro não concorda com o outro. E aí são os dois tipos de fãs que eu enxergo, e eu renego todos os dois. Eu acho que não são fãs de verdade. Fã, pra mim, é o seguinte: é o cara que admira aquela coisa que ele acompanha, como eu admiro Marvel, como eu admiro DC, como eu admiro Dark Horse, como eu admiro desenho animado, série, filme, tokusatsu. Eu admiro todos de forma igual. Tem uns que eu gosto mais, tem uns que eu gosto menos. Mas não vou ficar debatendo com ninguém e nem impondo a minha verdade, que eu acho que é o pior de tudo, que é o que a gente tem hoje em dia na internet. É um cara que, se você não... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Kamen Rider Black RX. Eu não gosto de RX. É a mesma coisa do cara vir e querer me dar 150 mil motivos e razões para eu gostar de RX. Ele quer mudar a minha opinião a qualquer custo. Ele não quer entender que o meu gosto... Já li, gente. Ele não quer entender que o meu gosto é que eu não gostei do RX. Ele quer que eu concorde com ele. Eu já li gente falando que o RX é o melhor hardware da história. Sim, é complicado. Aí o cara vai querer te convencer. É a mesma coisa, Marcos, do cara virar. Agora eu vou virar o jogo pra você. É a mesma coisa de eu. Um amigo nosso aí. Esse negócio de você tentar convencer o outro pela insistência seria a mesma coisa de eu pegar e ficar uma semana direto no seu ouvido, Marcos, tentando te convencer que o Tokachi é o melhor Blue que já existiu no cenário. É a mesma coisa, você tem a sua opinião formada, você não gosta dele e você acha ele o pior Blue que já existiu.
eu respeito a sua opinião. Assim, Não, não é nem o Blue. Pra mim é o pior membro mesmo. Não é nem o Blue. eu respeito a sua opinião. Assim como eu tenho certeza absoluta que você respeita que eu gosto dele. A gente fica Igual sem vontade. sacaneando o outro com isso. Mas seria mais ou menos a mesma coisa. Ficar impregnando para tentar convencer você a ter a mesma opinião que a minha. Não vai, né? Não adianta. Não vai, não tem como. Cada um no seu quadrado, como diz a música, né? Das filósofas do funk, né? Que hoje em dia, funkeiro é filósofo, né? Mas isso é assunto para um outro podcast. Sim. Acho que podemos encerrar, né? É, Para mim, a Emily quer fazer uma consideração final, dar uma opinião a respeito. não, só ia dizer que acabei nem falando dos fãs de Chaves e Chapolin, que também é uma classe que, pelo amor de Deus, gente. Dê sua pincelada, aproveita para dar uma pincelada, pelo menos. Então, eu tenho acompanhado grupos aí de Chaves pelo Facebook e a coisa tá feia demais. Fã de Chaves, acho que ainda consegue ser pior do que todos esses fãs que nós estamos falando aí, porque os cara reclamam de... Tem os que reclamam que não tem mais a dublagem original, porque muitos dubladores já morreram. Óbvio, não tem como ser... Quase todos já morreram. Acho que são uns 3 ou 4 que já faleceram já, os dubladores dos clássicos. Aí tem os caras que reclamam porque a dublagem tá assim, porque tá abafado, porque tá isso, porque tá aquilo, porque usou uma palavra lá que não era usado né, porque a dublagem original foi feita. E tem outra parte também de fãs que tudo que você fala com os caras responde com a resposta que o pessoal dá é sempre com a resposta da série. Isso também já acho uma coisa bem de... Chega. Por exemplo, tem um cara lá no grupo que fala assim, bom dia, gentalha. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, tudo que os caras falam é baseado em Chaves? Bom dia, gentalha. A gente podia fazer um quadro chamado Bom Dia Gentalha, né? Pra descer a lenha nas coisas. E às vezes tá o pessoal discutindo alguma coisa séria assim no grupo. O pessoal tá falando tava discutindo sobre o assunto do grupo, né? Alguma coisa que acontece de sério, de uma providência que precisa ser tomada. Aí vai um e responde assim. Como é que fala mesmo? Não adianta discutir, tesouro, não vale a pena. Quer dizer, usando frase do Chaves. Falei, pô, será que nem os caras tratando... Não tem nem argumento, né? Não tem nenhum argumento pra discutir. Pois é, os caras, em vez de discutir sério acerca de administração do grupo, os caras vêm com frase pronta do seriado, dando como resposta. Quer dizer, é um fanatismo absurdo, né? O Toninho, a gente tinha um amigo comum aí que vira e mexe, ele sempre mandava alguma coisa assim relacionada à fase de Chaves e Chapolin. Lembra disso, Tony? Nossa, eu desfiz amizade com ele no Facebook e eu não aguentei. Se o Antônio fazer isso, o cara devia ser um malo mesmo. O Antônio tem uma paciência. Não, parece o que ele tá... Antônio é o Jó da nova era, porque ele tem uma paciência que eu vou te contar, viu? Não, e... metade das coisas que o Antônio vê, não consigo ver por 5 minutos. O cara parece trabalhar numa loja de pneus. Aí quando chega o cliente, ele aí vai consertar uma barriga, seu pneu. Olha o que ele falava pro cliente. Imagina o nível do cara. Vocês deviam ter gravado isso, nossa, acho que eu daria um mundo pra ouvir um negócio desse. Teve um dia que ele reclamou que tomou um porro. Isso eu ia falar. Teve um dia que ele reclamou que o chefe pegava no pé dele. Um amigo dele comum falou assim: não liga pra isso, tesouro. Não se misture com essa gentalha. E o outro mandou: conta tudo pra sua mãe. Caraca, gente. É muita infantilidade, né?
Mas eu vou te falar, a única coisa que eu não gostei de Chaves foi o desenho. Eu achei bem ruim. Outro dia ele falou. Outro dia ele falou que Edgar Vivar é o maior. O maior ícone da história humorística no mundo. Nossa senhora. O cara nunca ouviu falar de Jerry Lewis, né? Jim Carrey. Edgar Vivar é o maior ícone da história humorística que ele falou. Ele nunca ouviu falar de Charles Chaplin, né? Pelo visto. Não, se ainda fosse Roberto Gomes Bolanes, até ia, né? Mas, pô, Edgar Vivar? O Roberto Gomes Bolanes era um gênio, né? Pena que o ego dele foi maior do que a sua genialidade. Mas, né? Deviam estar mais aqui conosco, então, né? Não, mas aí também daria razão ao Bolanes. Também daria razão ao Bolanes, porque praticamente ele que criou tudo ali, o pessoal tentou usufruir isso de uma forma, digamos assim, não convencional, aí também acabou tentando usurpar e tem as suas razões, né? Aí eu já não vou poder opinar, porque eu realmente não sei a história a fundo. Mas bom, gente, então acho que tá bom por hoje, né? A gente já cumpriu bem a nossa tarefa. Meu Deus, já acabou. De mostrar que fã é uma espécie complicada, né? Não, e lembrando que dá problema, né? Não, e lembrando que nós também somos fãs, né? Não se esqueçamos disso. A gente também pode ter nossas fases complicadas, né? Mas tem um pessoal que realmente falta um pouco de raciocínio, né? Mas enfim, gente, né? Vamos encerrar por aqui essa segunda sabatina com o Antônio. Dessa vez, né, mudou um pouco o formato, acabou sendo um debate com todos nós, né? Antônio, ele e eu, né? Agora eu não vou odiar só o Antônio, vou odiar a todos nós. Pouco, né? Talvez a Emily menos. Mas, né? Enfim, foi um prazer ter gravado sobre esse tema e tal, né? E, para encerrar, os nossos patrocinadores, né? Que são camisetas nerds, as melhores camisetas nerds da internet, para homem, para mulher. Em breve, para cães e gatos, né? Que o Antônio está fazendo para animaizinhos de estimação, quem quiser, né? Aliás, o Antônio está me devendo umas 10 camisetas já, né? Ele tá dando uma de Chaves, tá falando que vai pagar tudo no fim do ano, né? Mas vamos ver. Tem também o Souza Artes, 1982, foi quando o Antônio começou a pintar o set. E o William, senhor de 70 anos, e disse que tem 36. Tem o canal do Tuninho, né, que o Antônio fala também desse universo geek, nerd, enfim, fala de música. Aliás, ele postou um vídeo no Twitter que ele tá a cara do Thiago Bravanel, de boina. Ele podia entrar com ação contra o Silvio Santos aí por paternidade, né? Porque ele é a cara do Thiago Bravanel, ele pode ser parente do Silvio Santos, né? Não, mas brincadeiras à parte, tem um conteúdo assim interessante. Tem uma aventura do Toninho, que ele faz as tirinhas dele lá, né? Totalmente autorais. Totalmente autorais. Tem mais alguma coisa? E temos o nosso querido rei do marketing, nosso querido Marcos Souza. Se precisar, o marketing é com ele mesmo, ele é o cara que vende, consegue vender até picolé para esquimó. Ironicamente, já fui vendedor, foi um péssimo vendedor. Em breve ele estará fazendo. Em breve ele estará fazendo locução de supermercado também. Você sabe que já me falaram para trabalhar com a voz? Pior que já me falaram isso. Duas vezes. É o seu futuro aí, ó. Em breve, no Guanabara mais perto. Guanabara não tem aqui em São Paulo, eu acho. Mas já me falaram para trabalhar com a voz, né? Quem sabe? A gente não vira youtubers mesmo, né? Só Deus sabe. Mas enfim, gente, né? Obrigado a vocês por comparecerem tão pontualmente a nossa gravação, né? Por não se eximirem de responder nenhuma pergunta. Obrigado aos fãs, né? Aos nossos ouvintes, né? Não sei quando vão ouvir, não sei quando vai ao ar.
E para continuar a tradição do nosso canal, né? Neymar caído na Copa e Ninja é o pior central da história. Para não perder o costume, né? A marca registrada. E é isso, pessoal. Então, uma boa noite a Emily, né? Uma semana muito boa, muito produtiva. Uma boa semana ao Antônio também. Para de beber cachaça, hein, Antônio? Você toda hora tá tomando tequila aí, com pimenta, com não sei o quê. Vamos, né? Vamos dar um exemplo aí, né, rapaz? É cachaça! E uma semana, né, bem produtiva também. Bom trabalho para vocês. Estaremos de volta domingo. Estaremos de volta domingo que Deus. Domingo que Deus. Errou! Domingo que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. Né, fique todo mundo com Deus aí. Né, todos nesse duas. Falando sobre o Grande Dragão Branco, e essa semana ainda a gente ainda grava sobre. Eu e Marcos gravaremos ainda essa semana falando sobre o primeiro episódio de Zio e os dois de Lupin Rage, que já está atrasado novamente. Pois é. É isso, é só. Mas, pode encerrar. Né? Vamos encerrar por aqui, né? E o Antônio pode dar a sua tradicional finalização agora, porque eu já falei o que tinha que falar. Você já falou tudo, já até me despedir, até semana que vem. Tchau. Então, boa noite a todos, até o próximo Confcast, né, que é o nome não oficial do podcast Confraria. Nos procurem no nosso grupo no Instagram, tô ficando doido. No Facebook, procurem nossa página também, que é Confraria com 4 no lugar do primeiro A. Procure as redes sociais do Antônio, com certeza ele vai postar os links aí com os valores das camisetas, né? Tudo R$1, viu? Tudo baratinho. O frete é grátis, né? Não tem problema. Não. E, enfim, uma boa noite a todos e vamos! Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.